Boninho negocia programa nas manhãs do SBT. Hoje você vai entender tudo isso. Pois é, minha gente, foi informações do Notícias da TV. Boninho, diretor da Globo, está em conversas avançadas com o SBT para poder assumir sim um programa matinal após o fim do Chega Mais. A ideia é que a atração seja produzida de forma independente e deva estrear somente no ano que vem. Boninho, que já foi uma grande estrela na Globo, agora está se preparando aí, né, o terreno, a mudança, e já apresentou um projeto para o SBT. No centro desse projeto está Ana Furtado, sua esposa, que tem se destacado como apresentadora e tem mostrado um bom desempenho comercial. O diretor deixa a Globo no final desse ano, especificamente no dia 31 de dezembro, marcando o fim de um ciclo importante para ele. Segundo informações de bastidores, de acordo com Notícias da TV, Boninho está conversando diretamente com Daniela Abravanel Beruti, que é a filha do Silvio Santos e atualmente presidente do SBT. Inicialmente, o plano é que o programa matinal seja produzido pela produtora de Boninho, utilizando as instalações do SBT. Esse formato seria similar ao que acontece com o programa de Ratinho, que também tem uma produtora independente cuidando da produção, mas usando os estudos do canal. Essa negociação aí tem gerado grande especulação nos bastidores aí do SBT. Mas, curiosamente, o SBT, por meio da sua assessoria, como sempre, porque já é de praxe fazer isso, negou qualquer tipo de conversa com o Boninho sobre a atração. Só que, de acordo com o Notícias da TV, realmente ele já tem um bom relacionamento com os diretores da emissora e está buscando aí uma vaga também junto com a sua esposa, Ana Furtado, para a programação do SBT. A ideia de Boninho, ao que tudo indica, é utilizar o bom desempenho comercial dela para garantir o sucesso do programa. Ele até levantou dados comparando o desempenho dela ao de Fátima Bernardes, que durante, lá na Globo, o período em que foi substituída por Ana Furtado, lá na emissora, o número foi diferente comercialmente falando. Boninho acredita que a sua esposa tem o mesmo potencial de audiência e de atratividade comercial, né? Então isso poderia garantir o sucesso dela no SBT com o programa matinal. Além de Ana Furtado, outro nome que chegou a ser cogitado para o novo programa foi de Carlos Tramontina, o jornalista que recentemente participou do Teleton. Ele atualmente está à frente do Flow News, né, do Flow Podcast, depois de uma breve passagem pela CNN Brasil. O jornalista tem experiências aí em diversos formatos de televisão, o que o torna uma opção viável para o projeto de Boninho no SBT. Mas, até o momento, o nome mais forte que ainda realmente está em destaque é o da Ana Furtado, principalmente devido à proximidade com o Boninho. Nos últimos dias, ele foi visto nas dependências da SBT em 2 ocasiões, o que aumentou ainda mais, né, os rumores sobre essa possível mudança de casa depois de deixar a Globo. O diretor montou aí uma produtora em sociedade com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, para poder oferecer novos formatos de programas e atrair parcerias com outras emissoras. Eles chegaram até a conversar com a Rede TV, mas a principal negociação é com o SBT. O canal paulista, que atravessa uma das maiores crises de sua história, está procurando alternativas para revitalizar sua programação, tanto para melhorar a audiência, quanto também para reforçar os resultados comerciais. Nos últimos meses, o SBT tem sofrido com o fracasso de algumas estreias e também com a queda de audiência nos programas. Como foi informado pelo Notícias da TV, Chega Mais e Tá Na Hora, que foram lançados com grande expectativa, acabaram fracassando tanto na audiência quanto também no mercado publicitário. A audiência desses programas caiu mais de 30%, o que foi um golpe duro com o SBT. E não é só isso, essas atrações enfrentaram sérios problemas também no que diz respeito a intervalos comerciais. Em algumas ocasiões, esses programas chegaram a ficar até 2 horas sem qualquer inserção comercial,
o que prejudicou ainda mais a emissora no setor publicitário. Isso fez com que o SBT tomasse medidas drásticas, incluindo cortes na sua grade, para poder tentar aliviar a situação financeira. O SBT, na sua busca por uma recuperação, está focando aí seus esforços em melhorar a programação matinal, que é uma das faixas de maior audiência e também relevância da televisão brasileira. O canal tem pressa para poder colocar novos programas no ar, mas tem que acertar em cheio nas suas escolhas para poder não repetir os erros cometidos com as estreias mais recentes. A aposta em Boninho, um dos diretores mais renomados da televisão brasileira, sem dúvida pode ser aí uma estratégia para poder dar um novo fôlego à grade de programação e reconquistar o público e também o mercado. A situação do SBT está longe de ser fácil e o canal precisa de um grande sucesso para voltar a ser competitivo no mercado televisivo. Boninho, com sua experiência e o seu portfólio de sucessos na Globo, pode ser a chave, para poder reverter a situação. O diretor conhece bem o mercado, sabe como criar formatos atrativos e, com a sua produtora, tem autonomia para montar algo realmente inovador para o SBT. Ele também sabe que o papel da Ana vai ser crucial para o sucesso do programa, dado o seu apelo com o público e também a sua boa imagem comercial. Com todas essas negociações acontecendo nos bastidores, o futuro da TV no Brasil pode ser aí moldado por essas movimentações. Se a parceria do Boninho com o SBT realmente se concretizar, a gente pode esperar aí por mudanças muito bacanas na programação da emissora, com novos programas e também uma renovação na sua estratégia de atração de público e caminho anunciante. Só o tempo vai poder dizer se essa parceria vai ser a solução para os problemas do SBT ou se, como aconteceu com outros projetos, será mais um fracasso a ser esquecido na história. E o SBT, gente, passou realmente com um verdadeiro sufoco nos últimos tempos, especialmente na madrugada, onde viu a sua audiência despencar de forma alarmante. A situação foi tão grave que o canal chegou a perder a vice-liderança para a Band, uma derrota histórica para um canal que até pouco tempo atrás estava no topo da audiência. Com isso, o SBT tomou aí uma atitude radical. Ressuscitou às pressas o SBT News, telejornal com a missão de recuperar a audiência perdida. Apresentado por Marcelo Casagrande, ele foi colocado de volta ao ar no dia 25 de setembro e de imediato conseguiu retomar o segundo lugar na audiência da madrugada, algo que havia sido perdido com a exibição da Sessão Madrugada. 25 de novembro, tá? Não é setembro, não. A Sessão Madrugada, que tinha a intenção de agradar o público com séries antigas e clássicas, como o Maluco no Pedaço, acabou não correspondendo às expectativas do público. A estratégia de exibir programas que estavam fora de moda e que já haviam terminado há quase 30 anos não agradou, resultando numa rejeição generalizada. As séries não tinham mais o apelo que tiveram na sua época de exibição e o público acabou migrando para outras opções aí para poder se entreter, como o caso da Band, que estava mostrando mais conteúdo relevante para aquela faixa. Com a reaproximação do público, do retorno do SBT, o SBT conseguiu recuperar a vice-liderança no Ibope com 1.4 na Grande São Paulo, um número considerável por horário na madrugada. Durante o período, o SBT também manteve o segundo lugar por De Noite, que marcou 1.5, e outros programas noturnos, como o Operação Mesquita, que marcou 1.3, e o SBT Pod Night, que marcou 1.3 também. Esses números mostram que, pelo menos na madrugada, o SBT conseguiu reverter o quadro e retomar o controle da audiência que estava sendo disputada, principalmente com a Band. Vale ressaltar que, apesar da queda, o SBT conseguiu se manter à frente de concorrentes diretos e até reconquistar parte do seu público. A recuperação na madrugada foi importante, mas a emissora ainda tem um longo caminho a percorrer. Nessas faixas, o SBT tem enfrentado dificuldade para competir com a Band, que tem mostrado uma programação muito mais atrativa para o público, principalmente com os seus programas jornalísticos, com o Brasil Gente Local, a novela mexicana Meu Caminho é Te Amar e também com Tá Na Hora, se tornaram fregueses do Brasil Gente da Band.
a emissora paulista está dominando aí a audiência com facilidade nesses horários. Outro problema do SBT também é o Chega Mais Notícias, que tem sofrido na audiência ao competir com o Jogo Aberto da Renata Fã, que tem se mostrado imbatível na faixa de horário em que o SBT News estava sendo exibido anteriormente. O Chega Mais Notícias não conseguiu atrair a audiência que a emissora esperava, e a situação se agravou quando o programa começou a enfrentar os concorrentes mais diretos. A estratégia de exibir conteúdo, que possa entreter, e também notícias no começo da manhã e também no fim da tarde tem mostrado ser ineficaz, já que o público tem preferido programas com um apelo mais direto e com uma abordagem mais dinâmica. Por mais que a emissora tenha se dedicado para poder recuperar a audiência, não é só a programação que tem que, passar por ajustes. O SBT também precisa dar atenção ao seu conteúdo publicitário, que tem sido uma das grandes dificuldades da emissora em tempos recentes. O mercado publicitário tem se mostrado muito exigente e as campanhas têm que ser mais atrativas para poder garantir que o canal consiga não apenas Ibope, mas também um bom retorno, com os comerciais. A luta pelo segundo lugar na audiência não se resume apenas à programação, mas também a forma como o SBT consegue gerar receitas aí no meio das suas campanhas publicitárias. O canal, ao longo dos últimos meses, tentou se reinventar, mas enfrenta um cenário aí de terra arrasada. Ao perder terreno para a Band e até para, dificuldades de manter a sua vice-liderança, o canal se vê aí obrigado a repensar sua estratégia. O retorno do SBT News foi uma tentativa de corrigir esse erro cometido com a sessão madrugada, mas isso ainda não resolve todos os problemas da emissora. Está dada a informação aí do Notícias da TV de que Boninho está prestes a fechar com o SBT. Estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal, pois não temos mais tempo. O que você faz agora? Se inscreva, deixe o seu gostei, se cuidem, siga a gente nas redes sociais, @BastidorosDM, e até a próxima.